Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui juntamente com vós outros, para poder exaltar e agradecer o nome do Senhor, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Francisco, da sua esposa. Eu quero louvar a Deus pelo este grupo de mocidade abençoada. Eu quero louvar a Deus pela tua vida que veio aqui engrandecer o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Samera, né? Que Deus te abençoe poderosamente. Antes de entrar no contexto da palavra, eu vou apresentar logo os CDs e DVDs, porque eu não sei o que Deus pode fazer daqui até o final da mensagem. E eu sei que eu vou ser tomado, não vou conseguir falar mais nada, igual como foi ontem. Eu trouxe aqui, na verdade, eu só tenho 3 CDs, que custa R$10, e eu só tenho 2 temas diferentes, e um DVD, que na verdade só tem 2, que custa R$15, e o tema do DVD é um só. Se você quiser ser abençoado, abençoar o nosso ministério, você vai procurar um irmãozinho, eu vou querer que ele fique de novo para mim. Amém, querido? Deus te abençoe. Ficou para mim ontem, vendeu uma boa parte do material, eu quero vender tudo em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui pela fé, viemos no sopro de Deus, não viemos para pregar, viemos para cultuar, mas acabou o Senhor nos concedendo a graça para estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Agora, abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 3, porque o tempo é curto e tem um rolo de Deus muito bom para a gente aqui nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, foi uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu sei que Ele vai falar com você aqui nessa noite, assim como Ele já tem falado em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ler só o versículo 1 e 2, tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão sonoplasta. Que Deus abençoe também essa mocidade. Eu já falei, mas eu estou maravilhada, jovens pregando assim, meu Deus. Que coisa tremenda. Que Deus abençoe os vossos ministérios, esses ministérios do louvor e da palavra, que é árduo. Essas meninas que louvaram cheio na direção de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu vou ler o versículo 1 e 2, tá certo? Quem achou, diga glória a Deus. A nossa irmã Miuca também, que vai ser a nossa fotógrafa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Repita comigo, Pedro e João. Pedro e João. O versículo 2 diz assim: ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Repita comigo, um homem que desde o ventre da mãe era coxo. Repita comigo, Pedro e João, um homem coxo. Repita comigo, um homem coxo, Pedro e João. Pedro e João e um homem coxo. Coloca a tua Bíblia no banco em nome de Jesus. Segure na mão desse crente lindo que está aí do teu lado direito, do teu lado esquerdo, tá certo? Dá um sorriso para ele, dá a paz do Senhor para ele, amém? Você está na casa de Deus, você pode dar risada assim, você pode dizer para ele, se você quiser, que Jesus ama ele, amém? Nessa noite, meu Deus, Ele vai avivar a tua vida, Ele vai avivar a minha vida. Nessa noite, meu Deus, Ele vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Nessa noite, meu Deus, Ele vai levantar o que precisa ser levantado. E estava eu perguntando ao Espírito Santo o que haveria de ser ministrado. E Deus falou comigo muito forte nesta palavra, me relembrou uma pregação que Ele houvera me dado há tempos atrás. E me acrescentou coisas novas para esta igreja aqui nessa noite. E eu preciso te dizer, meu amado, que Deus hoje, Ele vai sarar a igreja doente e vai levantar uma igreja avivada, cheia da presença dEle. Porque a igreja que vai subir para o arrebatamento não vai ser uma igreja doente. A igreja que vai subir para o arrebatamento vai ser uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. E eu quero que você ore pelo teu irmão aí agora. E você vai pedir a Deus que o Senhor avive a vida dele. Você vai pedir a Deus que o Senhor sare a vida dele. Você vai pedir a Deus que levante a vida dele nessa noite. Comece a orar por ele aí agora. Abra a tua boca e ore.
Eu vou reduzir só um pouquinho de nada a mensagem para poder entrar muito mais no contexto do capítulo que eu li aqui nessa noite, tá certo? Porque você precisa receber algo de Deus aqui nessa noite, ainda mais do que você já recebeu. Eu geralmente, quando eu prego, eu dou sempre uma introdução muito longa. Eu vou dar uma introdução pequenininha e vou entrar no contexto do capítulo 3, tá certo? Se você concorda com isso, levante a tua mão e diga glória a Deus. Falando um pouquinho de Atos dos Apóstolos, eu gosto de resumir este livro e eu entenderia se este livro fosse chamado de Igreja Primitiva, porque é a maior referência de uma igreja que entendemos que vai subir para o arrebatamento e é tudo aquilo que entendemos como formação da igreja primitiva. Quando falamos do livro de Atos dos Apóstolos, falamos que este livro foi escrito por Lucas, falamos que este livro nos traz uma grande inspiração espiritual e a grande referência para nós pentecostais, que cremos no derramamento de poder, que acreditamos neste revestimento, porque o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que revestimento de poder. Se entendemos que discípulos ficaram perseverantes em oração e algumas mulheres, esperando aquela promessa do Pai, que Ele derramaria do seu Espírito, e que verdadeiramente algo iria se iniciar em Jerusalém, posteriormente em Samaria, Judeia, até os confins da terra, entendemos que isto vai se cumprir no capítulo 2, e diferente do que muitos pregadores dizem e que outros entendem, verdadeiramente foi um soprar da presença de Deus, e foi um ouvir de um som muito veemente, como de um vento forte, e aqueles homens foram impactados pela presença de Deus. Se entendemos que a partir daquele momento que eles foram revestidos de poder e não tiveram a presença do Espírito Santo, porque o Evangelho de João nos diz que enquanto Jesus esteve aqui na terra por aproximadamente 40 dias, ele soprou sobre os seus discípulos e eles receberam o Espírito Santo. O que acontece no capítulo 2 é nada mais do que revestimento de poder. O falar em línguas é um sinal que ocorreu na séria, verdadeiramente este revestimento de poder. E se entendemos que posteriormente a manifestação deste revestimento, a manifestação desse batismo, nós vemos um homem indoto que só sabia falar o grego koiné, que era o grego popular, que era o grego comum, como nós falamos no nosso português do dia a dia, que foge muitas das vezes do português da nossa língua no contexto gramatical. Se entendemos que Pedro, sendo indoto, mas cheio do Espírito Santo, começou a discursar uma mensagem de ressurreição e vida, e aproximadamente 3.000 almas se converteram, e a partir dali começou a se formar aquilo que os fariseus chamavam, e aquilo que é Paulo, antes de ser transformado, no capítulo 9 deste livro, no caminho de Damasco, dizia ser a seita do Nazareno. Veja bem, queridos, nos atento no contexto do capítulo 3, porque eu já tinha te avisado que eu não ia me estender na introdução. Eu posso observar dois homens de Deus, dois homens que foram impactados pelo poder de Deus, dois homens que andaram com Jesus quando ele esteve aqui na terra, dois homens que foram chamados como discípulos
comigo, orar. Fala mais forte, orar. Mais forte, orar. Diga para o teu irmão, uma igreja avivada. Ora. Eu não acredito numa mocidade avivada. Eu não acredito numa fé que não come a sé. E o verdadeiro avivamento se não tiver oração. E eu preciso te falar rapidinho de avivamento. Eu queria falar um pouquinho do avivamento que aconteceu com Ezequias, com Elias e com Josias. Mas eu não vou falar, porque eu disse para você que eu só quero me prender no contexto do capítulo 3. Mas quando eu falo de avivamento, eu não falo de pular e arrastar banco. Avivamento não é dar de helicóptero na igreja. Avivamento não é dar chute em cima de púlpito. Avivamento não é sair por aí falando em língua estranha para todo mundo ouvir que você é batizado. Avivamento é transformação de vida. Avivamento é característico. Avivamento é arrependimento. Avivamento é crente que era e hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus de Nazaré. Antes de me falar da igreja avivada, eu preciso te dizer que todos os grandes avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento, que aconteceram no Novo Testamento, que entendemos que o derramado do Espírito Santo, que se iniciaram em Atos dos Apóstolos, se manifesta e se derrama até hoje. Me desculpe os meus irmãos tradicionais que dizem que isto só foi para este tempo. Eu acredito que Deus ele ainda derrama poder. Eu acredito que ele ainda cura a libertação. Avisa com o Espírito Santo e prepara para o céu. E nessa noite eu determino sobre a tua vida que você não vai andar na meninice, você vai andar no Espírito de Deus. Eu vou falar tudo aqui hoje. Nem que eu vá até 10 horas, o pastor não vai brigar comigo. Irmão, lá na Bahia, antes de entrar no contexto da igreja avivada, porque você tem que assimilar o que é avivamento. Tá certo? Avivamento é eficaz. É verdade. Isso não é. Avivamento, anota isso, repita comigo. Avivamento, sem transformação, sem arrependimento, não é verdadeiro avivamento. Lá em Salvador tem uns movimentos que eu não repreendo ninguém, só se for coisa maligna, e se for demais aí eu repreendo mesmo, se for uma profetada daquelas da gente não aguentar. Mas pulando essa parte, lá em Salvador tem uns movimentos, eu quero crer que aqui em Camboriú não tem, os movimentos de um sacode de lado daqui, de um sacode de lado de cá, só tem poder se tiver instrumento, só tem manifestação se tiver um som, só tem manifestação se tiver alguma coisa. Passou naquele momento, tá mentindo, tá adulterando, tá fornicando, tá fofocando, tá levantando falso testemunho. Isso não é o verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento você pula aqui na igreja e acredita dentro da tua casa. O verdadeiro avivamento você tá aqui na igreja e não mente lá no teu trabalho. O verdadeiro avivamento você tá uma rodada aqui e lá você tá pagando que você tá devendo. Receba nessa noite o verdadeiro avivamento de Deus. Agora eu vou falar da igreja. Pode? I don't want to take it. Pedro João ia orar. Igreja avivada ora. Por que pregador a igreja avivada ora? Primeiro porque a oração é um alimento. Eu posso usar essa palavra chula para te dizer que a oração pode ser sim um alimento espiritual. E tem verdade que o verdadeiro alimento é a palavra e Jesus Cristo que é o pão da vida. Mas quando entendemos que a oração é uma coisa espiritual, quando nós oramos, nós nos mantemos ligados com aquilo que é espiritual, com aquilo que é soberano, com o ser que é tremendo, que se chama Deus. Quando nós oramos, automaticamente buscamos a face dele, queremos falar com ele, ele tem prazer de querer falar com você. Quando nós oramos, alimentamos a nossa vida espiritual, fortalecemos a nossa vida espiritual.
orar? Não. Você pode orar com sua face entre os joelhos como Elias. Você pode orar clamando como a maioria dos homens de Deus fizeram. Você pode orar gemendo e nos seus lábios sussurrando como Ana. Você pode orar em línguas estranhas. Você pode orar gritando bem alto, falando baixinho. Você pode orar com a sua cara no pó. Você pode orar de joelho. Você pode orar em pé. E eu vou te dizer, você pode orar dirigindo o teu carro. Você pode orar indo para a faculdade, voltando da faculdade. Você pode orar fazendo comida em vão. Você pode orar indo no banheiro fazendo a tua necessidade. Você pode orar tomando banho. Você pode orar na igreja. Você ora dentro da igreja. Você ora voltando para casa. Você ora entrando no caminho. Você ora invocando Deus porque Ele é Espírito e procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Oração não é ritual. Porque você é um ser religioso, porém a essência tua é espiritual. Tem gente, irmão, que acha que oração é quando o pastor chega aqui. O outro fala em línguas, ele é por isso que tem gente se empolgando e se contaminando com falsos profetas, se entregando a ventos de falsas doutrinas. E a minha Bíblia diz que nos últimos dias, se for possível, Satanás ele vai enganar até os escolhidos. Tem gente que vive alabandora vassubi queremarrácia. Sem orar nem no momento, não fala com Deus hora nenhuma. Mas nessa noite eu vim aqui não como pregadora somente. Eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer que se você orava, você vai voltar a orar. E se você não orava, você vai orar mais. E se você orava, ora mais. Receba a vida para orar. Porque quem ora reconhece a soberania de Deus e entende que Ele sozinho não vai para lugar nenhum. Não importa título, nome, credencial, unção. Quem ora aprende a ser dependente. Pede João e ora, porque precisava de Jesus. Você vai orar, porque você precisa dele. Eu quero ser animado. Comece a orar agora. Comece a orar, coloca a mão no nome do teu irmão e diga: meu irmão, comece a orar agora. Abençoe a vida dele aí agora, abençoe a casa dele, abençoe a família dele. Abençoe, abençoe, ore por ele aí. Ore por 30 segundos, por 20 segundos. Você não vai parar de orar, guerreiro. Você não vai parar de orar, soberano. Deus está te restaurando nessa noite. Agora, a igreja doente é doente. É doente só um pouquinho hoje, mas você vai sair daqui avivado. Aquele homem, ele era costeiro, nascimento, vento da mãe. Doente. Uma pessoa doente, ela se acha muitas das vezes inútil. Porque até as outras pessoas, quando se refutam para ela, é com o tratamento de uma pessoa dependente ou inútil. Uma pessoa doente se acha automaticamente, na totalidade, dependente de alguém. Agora, o problema não é ser doente. O problema é estar doente e se conformar com a doença. Porque existem muitas pessoas no nosso meio que são doentes no corpo, são doentes na alma, são doentes no espírito, não conseguem manter uma comunhão direta, doutora, e ela vai com Deus. Mas nessa noite eu preciso te dizer
Deus, alguém o colocava à porta do templo para pedir esmola. Uma igreja doente, ela não ora sozinha. Uma pessoa doente, ela não manda sozinha, ela sempre precisa da ajuda de alguém. Ela precisa que Deus use um profeta para poder lhe dar mais firme alguns segundos. Ele precisa que alguém ore por ela. Ele precisa que alguém jejue por ela. Ele precisa que alguém o carregue, o leve para esmolar. E eu vou te dizer, as ajudas que vêm não são ajudas que solucionam nenhum problema. São ajudas que só geram paliativo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Deus, Ele vai te levantar. E você não vai ser ajudado. Você vai ajudar alguém. Desculpa, mas eu vou falar. Você sabe que tem gente que vem agonia. Você termina de pregar um sermão daquele tremendo e profetizou, e profetizou, e profetizou. Porque geralmente quando eu prego eu fico só profetizando que Jesus mandando. Aí depois faz aquela filinha com aquelas caras de pastel de carne que eu gosto. Você ora por mim. Você ora aqui, Deus que vem assim já. Você ora aqui porque eu estou assim morrendo. Eu estou morrendo aqui. Pode dar risada, mas é a verdade. Aleluia! Fica esperando que alguém traga uma palavra só daqui de cima para ser alimentado. Fica esperando que venha alguma coisa de outra pessoa para ser fortalecido. Eu conheço meio mundo de gente que vive a sua vida abalizada de profecia, de profeta A, profeta B, profeta C, mas não tem uma vida com Deus. E nessa noite Jesus me trouxe aqui para te dizer que o doente ele vai sarar. Tem gente que nem cai na baixa, nem na lava. Irmão, tem coisas que só é para novo convertido e para quem não é crente. Mas você sabe que tem gente que tem 10 anos e age como se fosse um novo convertido de um mês. Cutuca teu irmão que está do teu lado e diga assim para ele: Deus vai te sarar. Deus vai te avivar. Deus vai te encher. E você vai andar hoje aqui. Você vai andar com a tua perna. Porque olha, a salvação é individual. A intimidade também é individual. O compromisso também é individual. Eu não garanto a salvação do meu pai e nem você garante a salvação do teu filho. Ou é sarado ou está doente. Mas nessa noite o doente vai andar, vai pregar, vai profetizar, vai orar. Fica na porta do turminho lá, eu sei. Eu fico observando como o povo é, né? Eu não gosto de esmola. Sabe por que eu não gosto de esmola? Porque a esmola só ajuda naquele momento. Mata a fome daquele prato de comida. Mas o que Deus Ele tem para mim e para você vai trazer uma bênção que vai durar anos e anos na tua vida. Olha para esse crente lindo e levanta assim o dedo de profeta agora. Levanta porque eu vou falar de Xarabaconha, Mahamachete. Vira para um irmão que está mais perto de você e diga assim para ele: Deus hoje vai te levantar